Boa tarde a todos. Queria agradecer à Inatel, portanto, o privilégio que me deu, portanto, de estar aqui hoje presente e de participar, portanto, neste painel. Sabendo que o core, portanto, da Fundação SECL não é exatamente turismo, provavelmente os presentes perguntarão o que é que estamos a fazer aqui. Digamos que as circunstâncias, e é disso que vamos falar a seguir, vos dirão, portanto, como é que aqui chegamos. Falta-me descobrir como é que esta coisa vai ao sítio. Suponho que estava... Peço desculpa. Este não é? Fecha. Muito obrigado. Peço desculpa por este interregno. Muito obrigado, Beaja. Na verdade, nós podemos, Fundação SECL, não sendo o nosso core o turismo, dizer que fomos, de algum modo, precursores naquilo que é o turismo social. Não propriamente o turismo júnior, mas numa associação do turismo júnior com o turismo social. Como sabem, desde 1927, que foi criada a colónia balneária infantil do século, essa visão e essa, portanto, orientação foi exatamente trazer crianças a fazerem turismo, portanto, alguns que não sabiam o que era turismo, nem tinham nenhuma experiência, portanto, dessa vivência. Ao trazermos crianças para a Fundação SECL, nessa altura, nós procuramos, João Pereira Rosa e quem o seguiu procurou, portanto, dar-lhes um novo espaço de vivência, afinal, é isso que o turismo também procura, dar outro espaço de vivência neste contexto social e neste contexto júnior. Contudo, a nossa evolução que tivemos agora para uma prática mais relacionada com o turismo deveu-se a um conjunto de circunstâncias que eu vou tentar ser breve, mas que passa pelo seguinte. Como sabem, o Jornal do Século, pós 25 de Abril, entrou no seu processo de falência e, portanto, também de desaparecimento das nossas vidas e, por força da obra social que estava criada desde 1927, com o financiador Feira Popular, que foi criado em 1943, entendemos, alguns de nós, criar a Fundação do Século como forma de não se perder esse trabalho, esse património e, no fundo, esse histórico. Com a criação dessa Fundação do Século, criámos 12 áreas sociais, 12 valências sociais que vão da infância à terceira idade, com crianças institucionalizadas, deixámos aquele registro de só receber crianças para a praia, mas passámos a ter, portanto, crianças institucionalizadas, creches, pré-escolares, ATLs, atendimento a pessoas em casa com idade, refeições a famílias desfavorecidas, enfim. Um não acabar que é mais fácil, não os vou roubar aqui. Muito tempo que é mais fácil consultarem depois também o nosso site. Em 2009 aconteceu aquilo que de facto nos fez, se calhar, dar o passo para esta, portanto, versão turística, se quiserem, daquilo que é uma obra social e que teve que enverdar por esse caminho. Em 2009 nós tínhamos um acordo sobre a Feira Popular de Lisboa, que era municipal, a Câmara Municipal de Lisboa entendeu na altura que não tinha condições para pagar aquilo que estava acordado com a Fundação Século, estamos a falar em 2,5 milhões o ano, portanto, que eram os proveitos da Feira Popular, e nós vimos-nos numa situação, de repente, cujos mapas que ali estão vos mostrarão, de ter um determinado tipo de receitas e custos para a obra social que sustentávamos e ficarmos numa situação, de facto, bastante débil. Bem, o desafio que se nos colocava a nós de momento, como a qualquer gestor, é quando as situações entram em derrapagem do ponto de vista financeiro e que há déficits estruturais, é despedir pessoas, é necessariamente, portanto, reduzir. Houve uma alteração da administração e a visão, portanto, que temos foi um pouco diferente. Não obstante também termos esse princípio bem presente, resolvemos que em vez de reduzirmos, nós tínhamos que apostar não no capítulo dos custos, mas no capítulo da receita. Como então gerar receita, portanto, nós que não tínhamos essa prática para além daquilo que era o contexto de obra social. Nós entendemos que era possível criar ainda mais áreas sociais essas que não nos dessem, portanto, de facto, mais déficit, que fossem possíveis enquadrar dentro dos limites que tínhamos e oferecer mais situações. Fomos para uma cantina social, avançámos também, portanto, evoluímos no sentido de aquelas crianças que estavam institucionalizadas quando chegassem aos 18 anos poderem começar a vida de outra maneira, portanto, criámos com parcerias apartamentos para que essas jovens desenvolvessem as suas vidas, fomos intervir junto da sociedade nos bairros mais problemáticos do Concelho de Cascais com projetos de realização de vida e nas escolas, portanto, com o projeto PF,
Tudo isto, naturalmente, com parcerias, com segurança social, com câmaras municipais. Isto é pouco turístico, eu sei, mas desculpem se não consigo lá chegar de outra maneira. Então, esse era o aspecto do contexto social e como fazer então para estes 2 milhões e qualquer coisa que nos faltava e que eram déficits que acumulávamos, que tinham ido já comer todo aquilo que foi o nosso passado e que desde que a Feira Popular fechou, que nós íamos juntando para criar uma oferta também ela turística, portanto também ela de grande dimensão, que podia ser uma nova Feira Popular de Lisboa. Não havendo condições, olhámos para dentro, olhámos para nós próprios e começámos a pensar como é que de dentro nós conseguíamos realizar, portanto, outras ofertas. O primeiro desafio foi exatamente pela via do turismo, ou qualquer deles acabam por ter uma relação direta ou indireta com o turismo. Pela via do turismo, porque se estávamos habituados a receber crianças condição social, portanto, quase insignificante, que não poderiam pagar absolutamente nada e tínhamos alas e alas, portanto, camaradas nesse sentido, nós resolvemos transformar essas alas, essas camaratas, portanto, algumas dessas camaratas, portanto, em quartos. Quartos esses com decoração exclusiva, quartos esses que nos permitiam fazer uma oferta a nível do turismo jovem, diferente daquilo que estava, digamos, nas nossas conjecturas no passado. E porquê? Temos uma situação ímpar, era beneficiar das circunstâncias, temos uma situação ímpar, estamos próximos da praia, temos um acesso exclusivo à praia, inclusive, e temos, portanto, também, no contexto social, uma oferta que dificilmente outras unidades têm. Nós conseguimos todos aqueles que procuram fazer turismo e contribuir socialmente, sem ser só pela via do ambiente, que parece-nos que é a única forma que às vezes a gente encontra para contribuir socialmente, que pudessem encontrar numa obra social uma forma também de, ajudando uma obra social, a fazer turismo. Fomos por essa via, fomos também por outras vias, pela cozinha que tinha capacidade, servia 350 refeições, com uma capacidade para 1.200, começámos a vender para as outras instituições. Fomos pela lavandaria, que curiosamente servia para as crianças institucionalizadas, cerca de 40 crianças institucionalizadas durante o ano, com uma capacidade que pouco aumentada, hoje lava 16 mil quilos de roupa. E como? Oferecendo esse serviço aos hotéis, oferecendo aos restaurantes, oferecendo, portanto, de facto, um mercado com os quais não estamos correlacionados, mas que tem permitido grandes resultados. Reparem, nós tivemos que fazer 545 mil euros de investimento, nós que tínhamos custos que não alterámos muito no contexto desta restauração, de 3 milhões e 700 passámos para 3 milhões aproximado de 500, mas foi a nível da receita por esta via, pela via da hotelaria, pela via, portanto, da lavandaria, pela via das refeições, que nós aumentámos a nossa receita num negócio que para nós começou, e é bom dizê-lo, começou em julho do ano 2013, no final de 2013 nós dizíamos que a receita tinha aumentado 945 mil. É verdade que não foi só nesta área, não obstante, nós tínhamos prejuízos que vinham todos os anos sendo na ordem de 2 milhões, como dizia. O ano passado, mesmo com investimentos que foram necessários fazer para desenvolver esta atividade, mesmo com uma coisa nova que nos surgiu, que foi passarmos a ter também responsabilidades sobre o edificado e pagar, portanto, impostos sobre o edificado de uma estrutura que não é de facto nossa, portanto, quais somos os usufrutários, nós reduzimos, portanto, em cerca de 1 milhão e 200, portanto, o déficit que vinha acumulado, com 6 meses de atividade. Ora bem, como vos digo, hoje os resultados são 15 mil quilos de roupa mês que lavamos, são 650 refeições dias que serviam, são 27 quadros, com uma ocupação média neste momento de 55%. Fomos obrigados também a criar outras respostas que eram fundamentais para que o turismo se pudesse, e fomos aprendendo. Fizemos uma parceria com uma universidade, que é a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. Aprendemos muito com eles, trouxeram-nos, portanto, ensinamentos, fomos procurar profissionais qualificados, também por essa via, e inauguramos um auditório como forma das relações que tínhamos com as instituições, com as universidades, com outras instituições. Fomos inaugurar um auditório que nos permite hoje que tenhamos lá grandes grupos de jovens de toda a parte do mundo que nos visitam e que, funcionando e trabalhando, às vezes estão uma semana, 10 dias, 15 dias, 4 dias nas nossas instalações,
utilizam o nosso auditório, fazem os seus workshops, os seus trabalhos e, portanto, estão ali alojados. Alguns destes jovens, por aquilo que vamos fazendo também os nossos estudos sobre a matéria, tinham por hábito, ou as instituições tinham por hábito, alojá-los em quartos ou casas particulares, e que procuravam aqui ou ali, portanto, não nos move nada contra isso, mas é possível encontrar, portanto, uma resposta para estas necessidades que estas pessoas têm, procuram um turismo diferente, oferecendo-lhes, tendo capacidade de lhes proporcionar uma oferta diferente. Para além daquilo que é o nosso serviço social que está aí documentado, eu chamo-vos a atenção que nós que tínhamos a intenção de passar os nossos trabalhadores, 120 trabalhadores, para 80, fixámos-lo hoje em 134 colaboradores. Nós consideramos mesmo que esta é, no contexto presente, uma das nossas melhores, portanto, respostas do ponto de vista da obra social. O emprego é seguramente hoje uma das primeiras necessidades das pessoas e por isso, portanto, é de facto muito gratificante para nós poder fazer desta maneira. Para vos dizerem, então, o que é que nós fizemos, têm à vista, portanto, como é que transformamos as nossas camaratas, que eram de facto situações em que as crianças utilizavam no contexto de 12 crianças por camarata e que foi dividido em quartos como, portanto, hoje tem o solário à frente, com estas condições que tem quartos, todos eles decorados por si só de cada maneira. São ofertas que têm recebido rasgados elogios e que as instituições que trabalham connosco e aquelas que se associam a nós, ou porque patrocinam os quartos ou por outras razões, nos dão, portanto, muita força para o futuro. São algumas entidades parceiras, portanto, a própria universidades, como vos digo, são várias, e a Anatel também, que faz favor de ser nossa parceira nesta matéria, e que tem sido, portanto, um estímulo para isso. Não temos, confesso-vos, nenhuma resposta muito importante, muito interessante para vos dar em matéria de turismo. Aliás, a exposição que o professor fez, que me antecedeu, deixou-me aterrado o que é que eu ia aqui falar-vos de turismo depois de ouvir o que ouvi. Mas, na verdade, portanto, nós não somos operadores turísticos. Nós não somos, de facto, uma entidade vocacionada para o turismo. Esse não é o nosso core de todo. Mas sem o turismo, dificilmente nós vivíamos. Sem esta aposta no turismo, provavelmente, tudo aquilo que vos fiz fechar, que vos fiz mostrar, era impossível, portanto, manter-se, é impossível ter futuro, não fora, portanto, de facto, esta aposta decidida, portanto, numa resposta turística, com a qual vamos aprendendo e com a qual esperamos daqui levar alguns ensinamentos. Deixem-me dizer-vos também que neste contexto daquilo que procuramos fazer, não nos ficamos por aquilo que está feito. Nós temos projetos, a foto que tem é de uma loja, portanto, takeaway virada para o exterior, é pouco relevante deste contexto, mas a parte que agora vem neste projeto é um projeto que a Câmara de Cascais conhece e, portanto, que viabiliza. O terreno que de trás que nos está pronto a ser, já está cedido, está apenas em vias de ser formalizado. Propõe ter uma escola de surf, propõe ter um centro de residência para idosos e alojamento para idosos, pretende ter uma escola de primeiro e segundo ciclo, mas sobretudo a parte da frente é que nos vocacionamos para o turismo. Não há nenhum equipamento desportivo fixo de desportos de praia e há 6 federações de desportos de praia. Há campeonatos nacionais e há campeonatos internacionais que se realizam com periodicidade, portanto, e que para nós podem ser uma excelente oferta para o turismo que lhes podemos oferecer. E este turismo tem que ver com as refeições, tem que ver com o alojamento, tem que ver com a lavagem de roupa. Tudo isto para nós são receitas, tudo isto para nós faz parte do pacote turístico que temos para oferecer. É evidente que os 27 quartos que temos serão insuficientes num contexto destes, por isso o projeto que tem à vossa frente tem também a elevação de um andar, portanto, tem toda a estrutura da Fundação, que está prevista, não será exclusivamente para turismo, há outras áreas sociais que necessariamente precisam desse aumento, mas este é o nosso projeto, como tendo nós também um terreno na Fundação, um terreno também na Ericeira, uma casa apalaçada, que temos lá há muito tempo, procuramos encontrar a estrutura branca que veio uma resposta social, porque esse é o nosso core, porque essa é a nossa missão, mas com aquele terreno todo pretendemos fazer oferta turística nos bangalôs que têm à volta, como veem, portanto, do estilo que aqui vos mostro, de forma, portanto, também a prosseguir a oferta de turismo como sustentabilidade. Eu penso que não somos um grande exemplo, não somos um exemplo para ir além, mas a aposta do turismo social foi para nós
se calhar a única esperança que tínhamos neste contexto e nestes tempos em que as coisas, o que é hoje já não é amanhã, portanto, e que temos que nos virar. Podíamos ter ficado à espera, de facto, portanto, que o Estado cumprisse as suas obrigações, portanto, a área social não é competência das instituições, ou podíamos ter enverdado por um caminho diferente. Nós encontramos no turismo um parceiro. Tenho pouco para vos dizer qual é a melhor forma de fazer turismo, quais são as grandes saídas para o turismo em Portugal. Não foi isso que eu vim aqui fazer também, confesso-vos. Vi apenas transmitir-vos a satisfação que temos de ter escolhido o turismo como via de continuar, como via de podermos fazer aquilo que estamos a fazer. É obra social. Boa tarde. Beijo.